Recentemente eu comprei esse Switch edição Zelda lá na HL Shop e como ele é destravado, eu consigo baixar o que eu quiser, literalmente toda a biblioteca do Switch, fora alguns ports e emuladores substituindo muito bem os portáteis chineses, dando até mesmo para jogar God of War direto de um console da Nintendo. E já tô aqui com o meu Switch desbloqueado naquele padrão HL Shop. Então o nosso Switch vai vir aqui lotado de jogo e como vocês podem ver, é realmente muito jogo. E também aqui o nosso RetroArch que vocês já estão acostumados, mas só apresentando para quem não conhece, dá tanto para jogar aqui Game Boy Advance, Game Boy Color, Nintendo 64, Nintendo 8 bits, que é Nintendinho, PlayStation 1 e Super Nintendo. Mas como vocês já estão acostumados aqui com o RetroArch, nesse vídeo eu vou baixar aqui uns emuladores diferentes dessa vez. Tanto o emulador de PSP, também temos emulador de DS e até mesmo alguns ports de jogos que não tem nativamente no Nintendo Switch, eu vou mostrar nesse vídeo. E fora baixar aqui alguns jogos pro nosso Nintendo Switch, que como ele é desbloqueado, dá pra baixar qualquer coisa da biblioteca do Switch, totalmente de graça, né? É um console destravado. E o nosso primeiro passo vai ser aqui dar uma reformulada no nosso Nintendo Switch, então vamos apagar aqui o nosso primeiro jogo. E também vou apagar aqui o Zeldinha, o Mario, vou apagar também o FIFA 24, o GTA San Andreas, o Mario Kart, o Super Mario World. Eu deixei aqui só o RetroArch, que se você for considerar todos os jogos que dá pra jogar por aqui, mano, é papo mais de 50 mil fácil. Também deixei aqui o ARMS, né, que é um jogo de luta que você usa o próprio Joy-Con, eu jogo com meu irmão, também deixei. E o Mario Kart, que tem que ter baixado em qualquer Switch, né. E puxando aqui pro meu navegador, já tô com um tutorial aqui do Eu Sou Depois, que é um port de Majora's Mask, que é o melhor Zelda por muitos internautas. E aqui tá totalmente traduzido e com mod de 60 FPS, realmente muito impressionante. Também temos aqui o emulador de DS, também do Eu Sou Depois, e também um tutorial de como baixar do PSP desse mano aqui, ó, Switch na mão. E claro, se você quiser fazer qualquer procedimento que eu mostrar aqui no vídeo, vou deixar aí todos os links na descrição pra você tá seguindo o tutorial, né, porque senão o vídeo vai ficar enorme e a ideia não é essa, né. E quase que eu me esqueço, também tô baixando aqui uns jogos de lei de Switch, que a gente sabe que roda muito bem, mas a biblioteca é muito ampla e tem muita coisa pra jogar, então vou dar uma palhinha também nesse vídeo. Então por mais é isso, vou fazer aqui todas as configurações e já volto aqui com vocês. E tá aqui, já tô com o meu Switch configurado. E se a Nintendo vê isso aqui, ela chora. Já começando aqui com Super Mario 3D All-Star, que é um jogo que a Nintendo reformulou em HD e lançou por tempo limitado. Então quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. E só pra vocês terem uma base, esse jogo valorizou tanto, mano, que simplesmente tá na casa dos 800 a 1000 reais, que eu acho absurdo, tá? Pra um jogo que emula em qualquer celular, tá saindo esse preço, que a própria Nintendo quis fazer isso, tá ligado? Também baixei aqui o port do Majora's Mask, que originalmente nem tem pra Nintendo Switch, e aqui a gente tá com textura HD e rodando a 60 FPS. Também aproveitei para baixar 3 ports aqui do PSP, que eu falo ports, né, porque ele tem um ícone na área de trabalho, ficou bem legal, mas também aproveitei para baixar aqui o próprio emulador, que é o PPSPP, e simplesmente aqui, fiote, você consegue jogar toda a biblioteca do PSP, que é um portátil muito aclamado, e fora toda a biblioteca do Nintendo Switch que você vai ter também. Também aproveitei para baixar aqui o emulador de DS, que inclusive tem até um acessório no AliExpress que custa mais ou menos 40 reais e você consegue deixar seu Switch em pé, né, e jogar aqui com as duas telas tranquilamente, bem interessante. E como eu falei, né, eu deixei aqui o RetroArch, que dá para jogar vários consoles, e o ARMS e o Mario Kart, e também tô baixando mais jogos aqui no meu PC. E já começando aqui com o port de Majora's Mask, que eu me surpreendi bastante, como vocês podem ver, tá totalmente traduzido, na verdade eu acho que vocês não estão vendo, mas ó, tá vendo aqui, ó, seleção de itens, para seleção de itens, enfim, tá totalmente português com textura em HD e rodando a 60 FPS. E só para vocês terem uma base, eu tirei print aqui com textura e sem textura pra gente estar comparando. Vou até aproximar, ó, para mostrar melhor. Esse aqui é o jogo sem textura e agora com a textura ativada. Mano, olha esse quadro, dá um ligue. Mano, a diferença é muito notória. Para comparar, também tem esse pôster aqui, ó, agora com textura. Pô, parece outro jogo, e isso aqui não é a Nintendo, tá? É a própria comunidade que faz, a troco de nada, porque é um projeto gratuito, qualquer um pode pegar seu Switch desbloqueado e tá jogando aqui, por muitos, o melhor Zeldinha. E evoluindo o nível dos nossos testes, temos aqui DS, diretamente do Nintendo Switch, e coloquei aqui tanto uma tradução do Pokémon White, como também o nosso New Super Mario Bros, e roda até que bem, principalmente se você colocar aqui um overclock, mas particularmente eu preferi não fazer isso, tô rodando com ele de fábrica, e roda bem, tá? Apertando
aqui L2 e R2, a gente abre o menu, a gente pode tanto salvar, como também fazer aqui algumas configurações de tela, como por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, ó, colocar aqui no padrão 16:9 e também deixar a tela única. E tá aqui, ó, agora estamos em tela cheia e aproveitando ao máximo a nossa tela OLED, e tem até mesmo como simular a canetinha, né, o próprio touch, só que eu acho que apertando na tela também funciona. Muito interessante. E só pra falar que eu mostrei aqui pra vocês nosso Pokémon branco funcionando perfeitamente bem. Só tá aqui com a tela invertida, porque eu mexi nas configurações. Mas tá aqui, ó, funcionando bem, totalmente em português, como eu falei. Eu coloquei aqui uma ROM traduzida. E agora indo pra uma parte bem interessante do desbloqueio, que poucas pessoas falam, é aqui a emulação de PSP. Tô aqui com o clássico Ben 10, né, de PlayStation 2, que teve um port pra PSP. E só pra vocês terem uma base, eu tô rodando aqui a 4 vezes PSP, então 4 vezes da resolução original, que convertendo tá rodando aqui em HD 1080p para ser mais exato, que é mais que o próprio Switch roda no modo portátil. Para quem não sabe, o máximo que eles conseguem em jogos exclusivos é 720p, e aqui a gente tá rodando em uma qualidade superior e nem é um console da Nintendo, a gente tá emulando PSP. E na moral, olha a qualidade que tá rodando esse Ben 10. E para evoluir nosso teste, vamos testar aqui um God of War, só que um God of War legendado e dublado. E como a gente tá falando aqui de um dos jogos mais pesados de PSP, eu coloquei aqui na resolução 1x, que nada mais é que a resolução original do PSP. E para quem conhece, o próprio God of War não rodava bem no console original, e aqui a gente tem até que uma qualidade muito boa. O sangue derramado e as batalhas implacáveis o trouxeram até aqui. E mesmo com a promessa do Olimpo, visões de sua existência mortal ainda o assombravam. E tá aqui, começou a nossa gameplay. Apaguei a luz, né, porque tava dando muito reflexo. E tá aqui o nosso God of War de PSP rodando no Nintendo Switch em uma tela OLED que fica muito bonito. E lembrando que a gente tá rodando aqui na própria resolução do PSP e mesmo assim o jogo tá lindo. E estamos aqui com muitos inimigos, barco mexendo, e como dá pra perceber, tá bem fluido a nossa gameplay. Lembrando até mesmo a própria performance do PSP, só que um pouco melhor, obviamente. E pô, não preciso falar nada, né? O jogo tá muito bonito. Olha os detalhes. Enfim, vamos dar aqui um agarrão pra ficar bonito, ó. Pô, muito da hora. E já aproveitei para puxar outro jogo do God of War. Esse aqui é o Chains of Olympus. Infelizmente esse não tem dublagem, mas tá aqui em português também, no quesito legendas, né? E pô, tá rodando tão bem quanto o outro. Também coloquei aqui 1x da resolução, fazendo um overclock simples aqui no Nintendo Switch. Dá até para jogar com 2 vezes. O Vitor recentemente mostrou isso aqui no canal dele, bem bacana, recomendo muito que vocês assistam. Mas eu acho que já tá comprovado que dá para jogar a grande maioria do PSP, porque eu já mostrei aqui com os 2 exemplos mais pesados, que é o God of War. E sem dúvidas o que eu mais gosto aqui no Nintendo Switch é poder, né, ter essa versatilidade de poder jogar aqui de forma portátil, assim como eu joguei o vídeo inteiro, e quando eu quiser só vim aqui na dock. Inclusive essa dock edição especial do Zelda é muito bonita, esse branco com dourado é diferenciado demais, e tá aqui ó, já vai conectar na minha televisão e tamo rodando aqui em 1080. Toma aí, vamos remover aqui o Joy-Con. Zezinho, o que você tem a dizer sobre o Nintendo Switch? Legal e bonito. E aqui estamos direto da minha televisão, jogando aqui o Super Mario 3D All-Star, que nada mais é que 3 jogos, mais precisamente falando, é aqui o Super Mario 64, também aqui o Super Mario Sunshine e também aqui o Mario Galaxy. Todos aqui receberam uma mini textura, então não podemos dizer que nem é um remake, é mais um remaster com texturas HD para rodar aqui no Nintendo Switch. E a grande polêmica é que no próprio lançamento a Nintendo falou que ia ser por tempo limitado, ou seja, tanto a mídia física como a digital você ia ter um tempo para comprar, depois nunca mais, ou simplesmente pagando 700 pila aqui na OLX que o pessoal tá vendendo, porque podemos dizer que ficou aqui raro, que nem essas próprias edições especiais que valorizam com o tempo. A Nintendo tem mania de fazer isso, mas com um jogo eu realmente nunca tinha visto. Inclusive eu tenho muita vontade de jogar esse Mario Galaxy, na moral. Para um jogo de 2007 eu acho insano esse visual, pega essa ambientação, só que infelizmente, como é da Nintendo, não tá aqui traduzido, mas graças ao nosso desbloqueio, literalmente tudo é possível. Para quem já está acostumado com o desbloqueio, aqui a gente tem a galeria, que nada mais é onde fica todas as funcionalidades, e aqui a gente tem o famoso CNX Updater. A gente consegue baixar qualquer tradução e também atualizar o desbloqueio, né, quando necessário. Vamos vir aqui em baixar traduções, que se a Nintendo não faz, obviamente a comunidade faz. E tá aqui ó, Super Mario Galaxy
Ih, apertei no botão errado. E tá aqui, já puxei o nosso Mario Galaxy novamente e como vocês podem ver, totalmente traduzido e isso é muito bacana, né? O desbloqueio do Nintendo Switch é muito completo e o melhor de tudo é que você não precisa ter um conhecimento tão grande assim da área de TI. É tudo bem redondo, tudo bem explicado e tudo certinho e literalmente qualquer dúvida que você tiver, tem vários tutoriais aí na internet. Não é à toa que eu fiz tudo isso aqui em papo de 1 horinha, eu já consegui baixar emulador de PSP, porte de Majora's Mask, emulador de DS. O desbloqueio do Nintendo Switch é muito completo e se você quer usufruir 100% do seu console, é claro que o melhor lugar para comprar seu Switch é na HL Shop, que é uma loja parceira aqui do canal que vende Nintendo Switch novo com garantia e já destravado para você aproveitar. E sem dúvidas o maior diferencial da loja é que eles oferecem aqui 100% do suporte no pós-venda para você aprender tudo sobre o desbloqueio. Então se você quiser aprender a colocar tradução, usar seu PlayStation 5 como Nintendo Switch ou até mesmo baixar jogos, eles vão te ajudar nisso. E claro, na compra de um console, não se esqueça de falar que veio pelo Lopes, que vocês ganham aquele brinde. E se você já tem um Switch e tá procurando um lugar de confiança para desbloquear, o melhor lugar é na Switch Free. Eles desbloqueiam qualquer modelo de Nintendo Switch e fora outros consoles extras e ainda oferece 1 ano de garantia com suporte vitalício, com loja física em São Paulo e também atendimento todo o Brasil via correios. E quase que eu me esqueço, quem vem pelo Lopes também ganha brinde. E voltando a gravar aqui de outro dia para mostrar para vocês os jogos que eu baixei nessa madrugada, começando aqui com Red Dead Redemption 1. Perguntei aqui pro meu colega Gemini como tava em relação a esse port aqui do Red Dead e ele falou que tá melhor que a versão de PlayStation 3 e Xbox 360. Então sim, a Rockstar fez um bom trabalho, não é à toa que tá bem bonito. E como vocês podem ver, até em uma televisão de 55 polegadas com os pixels bem maiores, tá lindo o jogo. Eu realmente não sei a magia que a Rockstar fez nesse port, mas tá perfeito e com certeza eu vou jogar o Red Dead por aqui. Outro jogo que eu achei maravilhoso que eu baixei nessa madrugada é o Ori and the Blind Forest, que esse port para Nintendo Switch, que era um exclusivo de Xbox, tá perfeito, tá rodando aqui a 60 FPS cravado e como vocês podem ver nessa tela OLED, tá muito lindo. E agora aquela gameplay básica do Ori aqui direto da nossa televisão de 55 polegadas. Obviamente não vai ter o mesmo contraste e a nitidez do painel OLED, porque minha TV não é OLED, mas mesmo assim esse jogo é realmente uma obra-prima, é muito bonito e continua aqui fluido nos 60 FPS, rodando em 1080 e principalmente para quem gosta desse estilo Metroidvania, esse jogo aqui é uma ótima pedida. Opa! E uma coisa que eu aprecio bastante no Switch desbloqueado, ignora esse passarinho no fundo, é que simplesmente reiniciando o console, a gente abre aqui o menu do desbloqueio, onde a gente consegue inicializar o nosso Switch de fábrica, ou seja, o nosso Switch original, para jogar jogos originais e até mesmo jogar online. E eu aproveitei, né, para baixar aqui um indie que eu quero zerar há muito tempo, que eu comprei, que como é indie, é acessível aqui no Nintendo Switch, diferente dos exclusivos. E o indie que eu tô falando é que o Hades, eu quero muito zerar esse jogo, vamos estar abrindo aqui para mostrar para vocês. E pra quem não conhece esse jogo, é um padrão roguelike, então toda vez que você morre, você volta pro início. É meio confuso de explicar esse gênero, porque meio que toda vez que você morre, você vai voltar pro início, e ele não tem fim, né? Porque quando você derrota o boss final, você também volta pro início. Mas o AD em específico, se você zera o jogo 11 vezes, você libera a cutscene final, que em tese seria aqui o zerar desse jogo, né? E se você me dá licença, já tô aqui com meus 2 Joy-Con, porque agora eu vou jogar um Switch Sports, que como eu falei, como é um Switch destravado, mas mesmo assim eu comprei o jogo, dá pra jogar online sem nenhum problema.